Olá, tudo bem? Já ouviram falar do Grande Reset Global? De que é que se trata? Trata-se de uma proposta que saiu inclusivamente em um livro que foi apresentado no Fórum Económico Mundial, cujo objetivo é transformar o atual modelo capitalista num modelo mais justo e mais igualitário. Isto tem sido apresentado por algumas pessoas e por isso eu fui motivado a gravar este vídeo a transmitir uma ideia extremamente negativa do que se pretende fazer. É inclusivamente curioso que, ao fazerem a apresentação, todos os pontos que são apontados a essa proposta, qualquer pessoa vê como sendo pontos extremamente positivos, e depois se tenta dar a ideia de que tudo aquilo que é positivo tem uma maldade escondida por trás. É como se fizesse mais sentido uma pessoa dizer, a maioria que assiste, que uma série de propostas que são danosas para ela, na verdade, esconde benefícios, e por outro lado, sempre que que apresenta propostas que são evidentemente benéficas para elas, existe uma maldade por trás. Ora, evidentemente as coisas não são exatamente assim. E neste caso, deve-se a proposta que está a ser apresentada, ela também não surge por acaso. O que acontece é que um grupo cada vez maior de economistas e mesmo de pessoas com elevada renda percebe que o mundo caminha para um abismo esse que tende a se acelerar com o processo de automação. E porquê? Porque com esse processo e cada vez mais a redução da necessidade de mão de obra, mais pessoas vão tender a ir para o desemprego, um desemprego que, ao contrário do que acontecia normalmente no passado, é temporário, nesse caso não, serão um conjunto de atividades que irão desaparecer para sempre e que aquelas que possam vir a surgir, de forma nenhuma vão cobrir essas novas necessidades. Isso vai provocar um nível de desemprego grande, vai aumentar ainda mais o problema da desigualdade, que já é gravíssimo, e nesse processo acelerado, em algum momento, iremos assistir a um caos. Toda a gente irá compreenderá naturalmente que, mesmo que se ponha robôs a produzir e que os produtos venham a se tornar cada vez mais barato, de nada adianta se as pessoas não tiverem capacidades de os adquirir. Portanto, o sistema vai colapsar por si e, com isso, toda a gente vai perder, inclusivamente quem detém grandes fortunas. E não é por acaso que algumas dessas pessoas também já se estão a mexer no sentido de mudar esse caminho, de, digamos, em parte, abdicar um pouco da sua fortuna, e isso não é bem assim, elas na prática não vão abdicar tanto assim, para, como uma forma de garantir que esse colapso não venha a ocorrer. E porquê que elas não vão, na realidade, abdicar de grande fortuna? Por uma questão muito simples, porque mesmo que elas venham a aceitar, por exemplo, um aumento dos impostos nas classes mais ricas, elas sabem que esse dinheiro de alguma forma vai retornar para elas. Como? Porque as pessoas, tendo maior poder aquisitivo, elas vão ao adquirir mais produtos, e como é evidente, as pessoas, quanto maior o seu nível social, mais elas tendem a ter a sua fortuna representada em ações de empresas. E as empresas ganhando mais, elas também vão passar a ganhar mais. Portanto, isto, embora possa parecer que as pessoas estão a abdicar de alguma coisa, na realidade não é bem assim. Na realidade, elas acabam também por ser beneficiadas do sistema. Então, quais são as propostas? Bom, motivado por a questão do coronavírus e da forma com que ficou evidente que mesmo as economias mais fortes estavam totalmente despreparadas para lidar com uma pandemia como essa do coronavírus, o que se propõe fazer é que se criar um programa de vacinação obrigatório. Sempre que se fala em programas de vacinação obrigatório, há um grupo de pessoas
que tendem a aparecer com a ideia de que isto está-se a querer criar governos totalitários que obrigam as pessoas a fazer aquilo que elas não querem. Tudo isto é completamente falso e vamos já compreender porquê. Primeiro, esse processo das pessoas, porque a primeira obrigação que não vai ocorrer, evidentemente, porque não é nem sequer necessário fazer isso, da polícia ir atrás das pessoas, saber se elas se vacinaram ou não e prendê-las caso não sejam vacinadas ou vaciná-las à força. Há uma forma indireta de fazer isso e que sempre se tem feito e tem resultado muito bem. Como? Por exemplo, a pessoa não se quer vacinar, está no seu direito. Agora, o direito dela de não se vacinar, a partir do momento que colide com o direito dos outros de não estarem expostos ao risco de contaminação que essas pessoas possam provocar, elas automaticamente irão sofrer algumas consequências. Uma delas, por exemplo, é a proibição de entrar em países que quer proteger a sua população dessas pessoas. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Imaginemos se na era dos descobrimentos, como todos vocês provavelmente saberão, os índios nas Américas, apesar de terem morrido muitos pelos massacres que foram feitos, a grande maioria morreu devido a ter um sistema imunitário que não estava preparado para lidar com as doenças que os europeus levaram para o continente americano. Uma delas, por exemplo, foi a gripe. O que é que ocorre? Imaginemos que a essa altura já fosse possível perceber esse risco que essa população estava a correr com a chegada dos europeus. Alguém iria condenar essas tribos locais de se organizar de forma a impedir o desembarque dos europeus, sabendo que a vida delas estava em risco? É evidente que não, porque toda a gente tem o direito de se proteger e, portanto, basicamente acontece isso. Mas tem mais. Hoje em dia já há países, e já há muito tempo, eu, por exemplo, quando vim do Brasil, já há muitos anos atrás, para ter o visto para entrar em Portugal, para termos a autorização para entrar em Portugal, tivemos que apresentar o boletim de vacinas que comprovava que tínhamos um conjunto de vacinas tomadas para poder entrar em Portugal. Mas não só, até para se fazer matrículas nas escolas. Aqui em Portugal ainda hoje, desde sempre, desde que eu cá estou, já são muitos anos, é obrigatória a apresentação de vacinas. Acredito que no Brasil continue a ser assim também. Portanto, não é nada de novo em relação a isso. Não se trata de cortar o direito da pessoa de não vacinar-se. Apenas se vai dizer ele, você não quer se vacinar, tudo bem. Só que prepare-se para as consequências disso, porque você não vai poder prejudicar aquelas pessoas que querem estar protegidas contra as pessoas que, como você, possam transmitir doenças. Outro exemplo, e que tem sido totalmente pacífico, é a questão dos fumadores. As pessoas podem considerar que também é uma interferência na liberdade delas de fumar, mas ninguém anda atrás das pessoas a obrigá-las a desfazer-se do cigarro, a deixar de fumar. O que se diz é o seguinte: você quer fumar, tudo bem, só que não vai poder fazer dentro de estabelecimentos fechados, por exemplo. E, no entanto, ninguém sente por causa disso que está a ser prejudicado, porque o direito dele de fumar colide com o direito do outro de não ter que aguentar com o fumo dela. Basicamente é disso que estamos a falar. Não se trata nada, nem absoluto, da ideia de criação de governos totalitários. Outra proposta que surge é a ideia do fim do dinheiro físico, do chamado dinheiro em papel. Isso é uma proposta que eu, inclusive, já tenho vídeos no canal a defender isso, que eu acho extremamente interessante, porque vai resolver uma série de problemas da sociedade. Ao contrário, nessa proposta das moedas virtuais criada pelos países, elas vão ter os benefícios das criptomoedas, como o Bitcoin, sem ter os seus malefícios, sendo que os defensores das Bitcoins apresentam como vantagem.
A vantagem que eles veem nas bitcoins é a sua não rastreabilidade, sendo que esse é, sem dúvida nenhuma, um dos seus maiores problemas, por, por várias razões. Uma delas, por exemplo, é que elas se prestam muito bem para questões legais. Não por acaso, pessoas ligadas a atividades ilegais como o tráfico de droga, tráficos de armas, veem nas bitcoins uma excelente forma de exercer a sua atividade sem serem incomodados. Já quando se cria uma moeda virtual controlada pelo Estado, é exatamente o contrário. Todo o processo de rastreabilidade está garantido. Não é possível a pessoa receber um centavo que seja ou gastar um centavo que seja sem que isso fique registado no sistema e que o Estado tenha conhecimento disso. Então isso é apontado como um grande problema. O Estado passa a ter demasiado poder porque passa a saber tudo o que as pessoas fazem com o seu dinheiro. A questão é, você que está do outro lado, de que lado você está? Você está do lado do trabalhador que ganha o seu dinheiro honestamente e usa o seu dinheiro honestamente para comprar os produtos que você precisa? Se você está desse lado, não há porquê você ter algum problema se o Estado sabe quanto você ganha e como você gasta o seu dinheiro. Agora, por outro lado, se você tem fontes de rendimentos ilegais, se você costuma usar o seu dinheiro para atividades ilegais, aí sim você vai ter com esse sistema alguns problemas. A questão é, você o que é que prefere? Viver numa sociedade mais segura, em que as pessoas que são levadas para todo tipo de crime tenham maior dificuldade de exercer a sua atividade? Por exemplo, o traficante vai ter muito mais dificuldade em vender a droga, porque não vai ter como ficar evidenciado que houve uma transação de um determinado produto entre as pessoas. E, portanto, sendo um produto que não é reconhecido, será muito fácil às autoridades saber que ali se trata de atividade ilegal. Da mesma forma, a compra de armas, por exemplo, a aquisição de armas de forma ilegal, até mesmo o furto, porque de nada adianta uma pessoa roubar, por exemplo, um celular, a não ser que seja para uso próprio, porque depois, quando for tentar vendê-lo, não irá conseguir, porque simplesmente não será possível ao Estado saber que houve uma tentativa de que a pessoa vendeu algum produto que não tinha, como é que aquele dinheiro entrou na conta dela, baseado em quê, e da mesma forma o receptador irá ter muita dificuldade em justificar a aquisição de um bem e depois a sua venda sem deixar rastro. Portanto, tudo fica perfeitamente rastreável. E, inclusivamente, algo que a grande maioria das pessoas detestam e atacam muito, que é a questão da corrupção. Para o corrupto também a vida vai ser muito mais complicada, porque não há como não ficar evidenciado que uma pessoa recebeu uma determinada quantidade de dinheiro e deu de onde esse dinheiro saiu, e se essa pessoa, por exemplo, for um político em que votou alguma lei do interesse daquela pessoa que lhe pagou, a corrupção fica evidenciada e, portanto, a vida do corrupto, tanto do ativo como do passivo, fica muito mais complicada. Eu não consigo ver nisso em nada negativo. Claro que isso incomoda as pessoas que vivem à margem da lei, ou os defensores dessas bitcoins que veem inclusivamente nisso o fim do seu negócio, porque a partir do momento que estas novas moedas ocorram e toda a transação passa a ser rastreada, também será rastreado a compra e a venda de bitcoins, porque, ao contrário do que muita gente acredita, não existe transações de bitcoin para aquisição do produto. Toda a transação de bitcoin, 100% das transações de bitcoin, não é nada mais, nada menos do que compra e venda de bitcoins.
mesmo quando a pessoa adquire um produto e usa para isso a sua carteira de Bitcoin, o que acontece na prática, e isso é extremamente importante, porque mostra o quanto os Bitcoins não são efetivamente aceitos como meio para aquisição de produtos, é que o que acontece na prática é que, embora saia da carteira da pessoa Bitcoin, o que entra na carteira do outro não são Bitcoins, são dólares, são euros, são reais, ou seja o que for, são moedas, digamos assim, oficiais. Portanto, com essa automação, esse negócio vai desaparecer e muita gente, evidentemente, está incomodada por isso. E não por acaso, todos os vídeos que eu assisti até agora de pessoas a criticar esse modelo são de pessoas que estão ligadas ao negócio das criptomoedas. Algumas, inclusivamente, deixaram isso de forma bem clara no fim de todo o seu discurso. A seguir, o que é que diz às pessoas? Bom, como é que você livra disso? Uma das formas de se livrar disso é investir ou em ouros ou em criptomoedas. No caso das criptomoedas, que é aquilo que lhes interessa mais. E com isso, e eu estou convencido que não é por acaso que assistimos ultimamente a uma valorização constante das bitcoins, logo que é anunciada que esse livro surge e que é anunciado que esse assunto ia ser tratado no Fórum Económico deste ano e pronto, porque as pessoas se pegaram nisso e usaram isso para gerar o medo e levar as pessoas a adquirir mais bitcoins e com isso o valor da sua carteira subiu. Claro que essas pessoas elas sabem a realidade como é que funciona, sabem que os bitcoins é uma moeda meramente especulativa e em algum momento elas se vão desfazer das suas moedas e quem vai se dar mal e vai ficar com aquilo que eu chamo de bit de lixo são aquelas pessoas que eles estão hoje a convencer a continuar a adquirir bitcoins, como eu disse, porque a ideia é valorizar as suas carteiras e a forma de valorizar é levar cada vez mais pessoas a se interessar por elas. Outro aspecto que é deixado claro nesse documento é a ideia de criação, além de cada país criar as suas moedas digitais, que seja criada uma moeda digital global. E isso é apresentado como outro bicho de quebra-cabeças. Sendo que, mais uma vez, é um absurdo, até porque hoje a moeda que faz esse papel é o dólar. Mais de 80%, cerca muito perto de 90% das transações globais são feitas em dólar. Ou seja, já existe uma moeda global. Qual é a diferença? É que essa moeda global vai passar a ser não o dólar, mas uma moeda que resulta de um pacote de moedas na qual está incluído o dólar, o euro, o iene. Portanto, de certa medida, e aliás em grande parte, até acho que é algo muito mais descentralizado e muito mais interessante, porque o mundo deixa de estar, digamos assim, controlado por um único país, que é o único que tem o poder para a emissão de moedas. A partir do momento que seja criada essa moeda global e que englobe um conjunto de moedas, há todo um processo de maior descentralização e, portanto, vai exatamente no sentido contrário daquilo que se quer fazer crer, que é, mais uma vez, a ideia de se criar medo nas pessoas, de criar-se um totalitarismo, que não é nada disso que está sendo proposto. Outra coisa extremamente positiva que é apresentada na proposta é a ideia de se criar uma sociedade mais justa, com maior nível igualitário. Ora, isto é tudo aquilo que o capitalismo precisa para sobreviver. Sem isso, como eu já disse no início, será o caos. Portanto, eles tendo isso em conta, o que é que eles propõem? Que seja criado um modelo em que as pessoas tenham garantido uma renda mínima. Isso vai levar não só a que ninguém esteja fora do mercado,
todas as pessoas irão ter alguma capacidade de aquisição, isso automaticamente vai levar a um aumento, um crescimento global natural, e mesmo que o processo de automação, como eu disse, venha a reduzir o número de empregos, como a procura vai aumentar significativamente, ainda assim será possível gerar emprego para o número considerável de pessoas. E aquelas que de todo em todo não tiverem possibilidade de se empregar, porque não estão adaptadas a essa mudança que vem aí, é uma mudança muito rápida, terão sempre garantida uma renda mínima e, portanto, terão sempre garantidas que estarão a fazer parte deste modelo e estarão a contribuir para o crescimento da economia global. Não vejo nisso nada negativo, muito pelo contrário, vejo nisto apenas pontos positivos. Outra coisa que se fala é que essa proposta vai no sentido de retomar o acordo de Bretton Woods. O que é que foi o acordo de Bretton Woods? Foi um acordo firmado ainda durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, onde se propunha que o dólar passasse a funcionar como uma unidade, como uma moeda ligada ao padrão ouro, e todas as outras moedas estariam indexadas ao dólar. Portanto, o dólar estaria indexado ao ouro de forma automática e direta, as outras estariam de forma indireta através do dólar. É curioso que num dos vídeos esse acordo é apresentado como algo de maléfico, algo que foi proposto no sentido de levar, seria, digamos assim, um reset anterior que houve também dessa entidade do mal, sendo que depois do acordo de Bretton Woods, e não só, outras medidas foram tomadas seguindo a ideia que estava por trás desse acordo, levou o mundo ao seu maior período de crescimento continuado. Por gerações, aquilo que se assistiu é que as novas gerações iam vivendo sempre, tinham sempre garantia de poder viver melhor do que os seus pais. E, portanto, esse acordo demonstrou que foi extremamente positivo. E, no entanto, a pessoa que critica esse acordo, logo a seguir critica o fim desse acordo. Quando ocorreu esse fim, ocorreu em 1971, quando Richard Nixon resolveu tirar o dólar do padrão ouro e, dessa forma, transformar o dólar, assim como todas as outras moedas que estavam indexadas ao dólar, em papel meramente fiduciário. A partir daí, o que se assistiu foi a um processo em que os países se viram livres para começar a imprimir moeda e as moedas começaram-se a desvalorizar e houve, de facto, o mundo assistiu durante um certo período a uma crise muito grande. Essa crise é apresentada como solução para essa crise o modelo liberal trazido por Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que na realidade o que fez foi acelerar o processo de degradação do modelo, porque logo a seguir a eles defenderem o seu modelo liberal, já se começa a assistir a pequenas crises, ainda durante o final da década de 80 e 90, mas que vem culminar na grande crise em 2008. É claro que os liberais não gostam de ouvir isso, mas uma coisa é gostar e outra coisa é a realidade, e a realidade é esta, é que, como eu costumo dizer, o governo Reagan e Thatcher foi o início, foi, digamos, o acender do rastilho da bomba que veio arrebentar em 2008 e, digamos, teve uma primeira explosão aí e agora em 2020, com o coronavírus, veio, de facto, a escancarar e acelerar ainda mais esse processo de degradação. Basicamente, a proposta que é apresentada não tenho absolutamente dúvidas nenhuma em relação a isso, no caminho certo, no caminho
de transformar o mundo num local muito melhor para se viver. Há ainda um outro aspecto que é apresentado como negativo e é, mais uma vez, um ponto extremamente positivo da proposta, que é a questão da economia verde. Do que é que se trata da economia verde? Você provavelmente já ouviu falar. Trata-se basicamente na ideia de criar uma sociedade cada vez mais limpa de carbono. Ou seja, finalmente as pessoas começam a perceber e a pôr em prática, ou pelo menos a pensar pôr em prática, um modelo em que o que está em causa é a nossa casa global, até que surja um outro planeta em que nós possamos habitar. O único que temos é este. Por enquanto, pelo menos, não existe um plano B. Como tal, se nós todos não cuidarmos bem da nossa casa, seremos nós a sofrer a consequência. Não é justo para a sociedade global que um pequeno número de pessoas, por ganância, destrua a casa que é de todos nós. Isso não pode ser aceito. E essa proposta vai no sentido de evitar que isso aconteça mais uma vez. Como propondo a penalização das atividades mais poluentes e, por outro lado, criando benefícios para atividades menos poluentes ou totalmente livres de poluentes e, sobretudo, energias renováveis. Não vejo nisto nada de negativo, muito pelo contrário, mais uma vez, extremamente positivo. E depois é tentado lançar a ideia, o pânico, que tudo isto, o objetivo disso é criar um governo global, um governo totalitário, enfim, um conjunto de disparates. Nada no documento, eu confesso que não li até o fim, mas da parte que eu já li, não vejo nele nada que aponte nesse sentido. Ele começa por fazendo uma análise muito realista daquilo que estamos a viver hoje e depois aponta um conjunto de soluções que vão, quanto a mim, mais uma vez, no caminho certo. As pessoas não têm nada que ir atrás dessas conversas, dessas pessoas que se dizem liberais, porque essas sim têm um interesse por trás muito forte quando tentam lançar o pânico nas pessoas, que é o interesse de usar o pânico das pessoas para continuarem a ganhar rios de dinheiro com a especulação em criptomoedas e outros interesses, esses sim interesses escusos que as pessoas devem ter muita cautela. Este documento, mais uma vez, é um documento extremamente positivo. Eu só espero que não se perca demasiado tempo para ser implantado, que seja implantado quanto antes, porque o mundo precisa, de facto, de uma mudança neste modelo. Ficam por aqui. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se não gostou, dê o dislike. Comente, diga o que é que você pensa. Se entretanto surgir algum comentário que eu veja que vale a pena responder através de um vídeo, eu terei todo o prazer em gravar um novo vídeo sobre este tema, até porque é o tipo de assunto, dos assuntos que eu mais gosto de falar neste canal. E, portanto, vamos ficando por aqui. E, mais uma vez, espero que passem muito bem e vemos no próximo vídeo.